Você ouvirá agora, na 106 FM, uma mensagem de Deus, com o pastor Fernando Francelino. Cultos, terças, quintas e domingos, a partir das 20 horas. Rua Heitor Liberato, 1326. Todos são bem-vindos. Quando nós olhamos no mundo, e nós olhamos para os homens de mãos levantadas, ou quando a gente ouve alguém dizendo levanta a mão, no mundo isso é sinônimo de impotência, é sinônimo de rendição. Quando você perde completamente a autoridade sobre você, alguém chega para você e diz, num assalto ou numa barreira policial, alguém diz para você, levante as suas mãos, e você fica rendido. Isso acontece no mundo. Só que em Deus o processo é diferente, porque o nosso exemplo, o nosso modelo de reino de Deus e de adoração ao Senhor são as crianças. A palavra do Senhor diz, Deus, Jesus Cristo disse que nós deveríamos fazer como as crianças. Se nós não nos tornássemos como crianças, nós não entraríamos no reino de Deus. Uma criança, quando ela ergue as suas mãos, ela ergue em direção ao seu pai, à sua mãe, como um sinal de dependência, como um sinal de confiança inabalável. Este é o sinal. Você que é pai, você que é mãe, você sabe que quando o seu filho está correndo algum tipo de perigo, ele corre para você com as mãos erguidas, dizendo, pai, eu confio em ti, mãe, eu confio em ti. Hoje o teu pai está aqui neste lugar, o teu Deus está aqui neste lugar. Eu não sei qual é o teu problema, qual é a tua situação, mas eu quero dizer para você, corra de braços erguidos ao teu Deus, com uma confiança inabalável. Erga os teus braços a Ele e declare o seu amor por Ele, declare a sua confiança nele. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui para declarar, Senhor, que confiamos em Ti. Estamos aqui para reconhecer, Deus, a Tua autoridade, a Tua soberania. Estamos aqui para reconhecer o Teu poder, Pai. Estamos aqui para declarar, Deus, que temos fome de Ti, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz nessa noite, Pai. Queremos que o Senhor receba o nosso louvor, Pai. Estamos de braços abertos, Deus, porque queremos ser abraçados por Ti, Senhor. Deus, aqui tem pessoas, Senhor, que têm lutado muito, têm sofrido muito, têm enfrentado, Deus, muitos problemas, mas que Ele encontre nesta noite, que ela encontre nessa noite o Deus de coração, Pai, amoroso, compaixão, Deus, um Deus misericordioso, um Deus que está de braços abertos dizendo, filho, vem. Deus, nós estendemos as nossas mãos aos céus, Pai, porque queremos, como uma criança, Deus, ser abraçados por Ti. Queremos tocar, Deus, as Tuas mãos, queremos tocar o Senhor. Queremos dizer, Deus, que temos sede, sede de ouvir a Tua voz, de beber desta água, Deus, poderosa. Esta água, Deus, que tira toda a nossa sede, este pão que nos alimenta. Espírito Santo de Deus, receba a nossa adoração nessa noite, Pai. Estamos aqui para exaltar o Teu nome. Estamos aqui reunidos como igreja, Senhor, realizando um culto ao único que é digno de honra, de glória, ao único que é digno de culto, ao Senhor Jesus. Pai, estendemos as nossas mãos a Ti, Deus. Entendemos que este ato, Pai, este ato é como um ato de uma criança que confia de maneira inabalável no seu Pai. Declare agora neste momento o seu amor por Ele. Declare a sua dependência dEle. Declare que você veio aqui buscar por este amor maravilhoso. Você será cheio do Espírito Santo de Deus. É o momento de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Te adoramos, Senhor. Exaltamos o Teu nome, Pai. Tenho fome de Ti, na Tua presença, na Tua fragrância, do Teu poder. Fome de Ti,
Glória a Deus, pode tomar assento. Aleluia. Abra a tua Bíblia comigo lá em Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 12, verso 7. Gênesis capítulo 12. Todos acharam? Amém? A palavra do Senhor diz assim: o Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abrão construiu um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colunas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Houve fome naquela terra, e Abraão desceu ao Egito, para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Amém? Agora vira a página aí da sua Bíblia, Gênesis capítulo 13, o verso 1, diz assim a palavra do Senhor: saiu, pois, Abrão do Egito e foi para o Neguebe, com sua mulher e com tudo o que possuía, e Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar para o outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. Amém? Vamos orar? Espírito Santo, estamos diante, Pai, da Tua palavra, Senhor. Não vamos aqui com as nossas próprias forças, com o nosso próprio entendimento, Pai, porque a Tua palavra diz que a letra mata, o conhecimento não traz nada, Senhor, porque quem vivifica a palavra é o Teu Espírito Santo. Por isso eu te peço nesta noite, Senhor, torna esta palavra viva dentro dos nossos corações, Deus, que esta palavra possa fazer a diferença em nossas vidas, que o Teu nome seja exaltado através, Senhor, da prática da Tua palavra, Deus, porque é assim que funciona, Pai. Temos que praticar, Deus, aquilo que ouvimos. Espírito Santo de Deus, eu te peço que esta palavra seja uma semente viva, para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém? Gente, semana passada eu comecei aqui uma palavra, Deus me deu uma palavra sobre as fases da promessa. Quem estava aqui domingo passado? Foi uma palavra que Deus me deu na semana passada, e diante de uma revelação que Deus trouxe ao meu coração sobre as barreiras, as dificuldades que nós estamos vivendo no nosso tempo, a igreja, a nossa igreja aqui, o nosso ministério, muitos irmãos vivendo fases da promessa que Deus tem para a sua vida, e estavam muito preocupados, alguns já decepcionados, porque não conseguiam entender o propósito de Deus sobre a promessa que Ele tem para cada um de nós. E aí nós pregamos aqui no domingo passado sobre as fases da promessa. Jesus numa parábola dizendo que o semeador sai a semear, e embora ele não saiba como, dia ou noite, dormindo ou acordado, a semente que ele semeia, ela germina e cresce, e ela cresce e dá primeiro o talo, diz a palavra do Senhor, depois a espiga, e depois o grão cheio na espiga. Muitos irmãos semana passada entenderam, e foi uma semana que eu recebi muitos testemunhos sobre os irmãos de mente esclarecida, enxergando em que fase eles estavam da promessa, porque isso é um fato, meu irmão. Todos nós temos uma promessa dada por Deus, temos um propósito dado pelo Senhor, estamos aqui para um propósito de Deus. Este propósito, se nós permitirmos e andarmos nele, nós vamos recebê-lo, vamos vencer. Só que Deus é um Deus de processo. Nós às vezes esperamos mágica, e Deus é um Deus processual. Então quando nós entendemos, nós conseguimos encontrar esperança, força, vigor, conseguimos de novo nos encher de fé, porque entendemos os princípios de Deus. Então a promessa, ela tem fases. A fase do talo, como pregamos semana passada, uma fase onde nós não vimos muita coisa, uma fase onde as coisas parecem que vão dar tudo errado, uma fase de uma extrema fragilidade espiritual muitas vezes,
a gente levanta, a gente cai, a gente acha que está abafando e daqui a pouco já peca e erra, e aí a gente é bombardeado por tantas culpas. O inimigo tenta colocar no nosso coração, na nossa mente, culpa. Então são fases que a gente passa. Depois vem a fase da espiga, que já é uma fase muito boa, e muitos também pecam nesta fase, porque é uma fase onde Deus já começa a se manifestar em nossas vidas. Já temos alguns dons, já recebemos do Senhor algumas instruções, já sabemos que estamos em Deus, mas ainda não existe um fruto próprio, um fruto apropriado. Existe apenas um reconhecimento. A fase da espiga é aquela fase que muita gente olha para você e já sabe quem você é. Às vezes você mesmo não sabe, você ainda está perguntando em Deus: Senhor, para onde eu vou, o que eu vou fazer, o que vai ser de mim? Só que aí Deus levanta pessoas, homens e mulheres dele, que dizem para você: olha, a tua promessa é essa, o Senhor tem esta direção para você. Nos mostram a direção e a gente ouve, a gente não acredita muitas vezes, não enxergamos o dom que a gente tem, mas essas pessoas já enxergam. Esses homens e mulheres de Deus é uma fase. Depois vem a fase então do grão cheio da espiga, que é aquela fase onde a gente de fato olhamos para trás e dizemos a Deus: valeu a pena. Deus olha para nós e diz assim: valeu a pena você enfrentar, valeu a pena você suar, valeu a pena você sofrer, valeu a pena tantas tribulações, tantas intempéries da vida, valeu a pena porque você venceu. E o grão comprova a qualidade do fruto, e esse fruto passa agora a não mais ser você alimentando você mesmo, mas esse grão é multiplicado, porque estas são as fases da promessa. Se você ainda não está vivendo a fase do grão multiplicado, creia, meu irmão, chegará o tempo que você vai alimentar muita gente, você fará a diferença na tua geração em nome de Jesus. Vai chegar. Aqueles que não desistem podem ter certeza que vai chegar. Então são fases. A palavra que eu quero ministrar com você nessa noite é a palavra que Deus me deu para talvez encerrar esse ciclo, para nós tirarmos todas as dúvidas. Eu quero falar sobre os desafios daqueles que escolheram viver a promessa. Os desafios, porque a partir do momento que a gente resolve aceitar a promessa, ela tem as fases que cabe a ela, são as fases dela, mas nós vamos ser desafiados em muitas áreas da nossa vida para podermos andar de acordo com a palavra de Deus e com o propósito que Deus tem para a nossa vida. Você crê nisso em nome de Jesus? É uma palavra prática, uma palavra, meu irmão, para você colocar de fato, aplicar ela de fato à sua vida, para que as coisas comecem a dar certo. Muitas vezes a gente espera uma mensagem de arrepio, uma mensagem que dá aquela emoção, e o Espírito Santo também faz isso, porque às vezes a gente precisa mesmo de um renovo espiritual, de um transbordar. Só que a palavra que eu quero ministrar com você hoje é uma palavra bem prática, para você entender os desafios que nós vamos enfrentar, para andarmos de acordo com a promessa que Deus tem para cada um de nós. Abraão é o nosso maior exemplo, porque a palavra do Senhor diz que Abraão é o pai da fé. Lá em Gálatas 3, a palavra do Senhor diz que se nós aceitarmos a Cristo e formos revestidos por Cristo, nós somos herdeiros de Abraão. Abraão, a Bíblia diz que ele é pai da fé, então ele é um exemplo para nós todos seguirmos. Abraão andou em fidelidade com o Senhor, Abraão creu na promessa que Deus tinha para a vida dele. Abraão foi extremamente obediente num tempo que para muitos já havia passado as forças, o vigor, a energia que nós precisamos ter para viver a promessa que Deus tem para a nossa vida. Abraão foi chamado por Deus aos 75 anos de idade, a Bíblia diz. Ele já era um idoso quando foi chamado por Deus. Isso prova, meu irmão, que quando Deus quer levantar alguém, não importa a idade, a condição física, financeira, o status, o teu nível social ou intelectual, se Deus resolveu te chamar para um propósito e você acreditar neste propósito, Ele te levanta, seja você quem for, falem de você o que falar, se Ele te escolheu, você vai vencer, se você crê na promessa de Deus para a tua vida. Abraão tinha 75 anos de idade. Era um homem que já tinha vivido muito tempo na sua terra, no meio da sua parentela, já
Você conhece a história? Quem já está mais tempo na igreja conhece a história de Abraão. Era um homem que já estava acomodado, era um homem que Deus tirou da zona de conforto, porque pode ter certeza, o primeiro desafio para nós vivermos a promessa que Deus tem para a nossa vida é sair da zona de conforto. Deus vai nos tirar da zona de conforto. Para nós exercermos a nossa vida em Deus e aquilo que Deus tem para a nossa vida, nós vamos ter que sair da zona de conforto. Por quê? Porque Deus diz que o seu justo viverá pela fé. Viver pela fé, meu irmão, é viver por desafios. Viver pela fé é viver pelo firme fundamento daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. Viver pela fé é você ter certeza que mesmo que você não esteja enxergando o final, você sabe que está segurando na mão de Deus, como nós aqui estávamos ministrando. Deus é Pai, Deus é um Pai amoroso, Deus é um Pai que segura na tua mão, Deus é um Pai que não vai deixar você cair. Andar pela fé é igual uma criança de 2, 3 anos que anda grudada na mão do Pai. Ela não sabe para onde o Pai vai, o Pai pode ir para um lugar muito errado, mas ela vai porque ela confia de maneira inabalável no Pai. Aqueles que andam pela fé, eles saem da zona de conforto e eles confiam de uma maneira inabalável no seu Pai. Então Deus vai dizer para você: você quer me seguir? Você quer andar comigo? Então pega aqui na minha mão e vamos andar pela fé. Saia da zona de conforto, saia do comodismo, saia da mesmice, saia da mediocridade, saia. E Deus falou isso para Abraão. Deus disse: Abraão, você está muito legal aí, não te falta nada, você já é um homem rico, você já tem muitos servos e servas, você já tem provisões necessárias, você já tem uma condição muito confortável. Então, Abraão, primeira coisa que eu vou fazer com você é tirar você dessa zona de conforto. E Deus tira Abraão, né? Primeiro Abraão, depois Deus chamou de Abraão, então me perdoe os teólogos, vou falar Abraão porque eu sou acostumado com Abraão, mas nessa fase ele ainda era Abrão. Abrão significa pai exaltado, Abraão significa pai de nações. Então Deus mudou o nome de Abraão. Deus muitas vezes vai mudar o nosso nome também, sabia? Muitas vezes, meu irmão, nós temos um nome lá fora de tantas coisas, um nome sujo, um nome mal falado, um nome amaldiçoado, um nome muitas vezes exaltado, nos exaltamos, nos achamos, mas chega um dia que Deus nos chama e Ele muda o nosso nome, e aquelas pessoas que nos olhavam de uma forma, agora nos olham de outra, porque é o Senhor que faz isso por nós. Então Deus fez isso com Abraão. Aqui ainda não, mas eu vou falar já no final da promessa, como Abraão. Então Deus chama Abraão e diz: Abraão, eu vou lhe dar as nações, eu vou fazer você pai de multidões, eu vou lhe dar um herdeiro. Deus chama um senhor de 75 anos de idade e diz que ele será pai de multidões. Fala a ele que a sua herança será bendita na terra. Fala a ele que através dele milhares e milhares e milhares de pessoas serão salvas, conquistarão, emprestarão e não tomarão emprestada. E Abraão, meu irmão, acreditou. Por que você não acredita hoje na promessa que Deus tem para a sua vida? Por que você não acredita no sonho maravilhoso que Deus colocou dentro do teu coração? Creia, meu irmão, porque este sonho maravilhoso, grandioso, este sonho que é muito maior do que você e muito além das tuas capacidades, é o sonho que Deus colocou no teu coração, e pela fé ele vai se realizar em nome de Jesus. Abraão creu, maluco, doidão, 75 anos, creu. Nós temos que crer, meu irmão. Vamos crer, porque nós vamos chegar lá em nome de Jesus, amém? E aí Abraão agora começa a viver alguns desafios que tem muito a ver com as nossas vidas, porque se nós somos herdeiros de Abraão, nós vamos passar também por esses desafios. O primeiro desafio que Abraão passa, eu vou falar 5 desafios entre tantos, mas vou falar 5 aqui para você. O primeiro que ele passa está no texto que eu li para você. A Bíblia diz que Abraão, quando Deus chama ele, diz: Abraão, sai da zona de conforto e vai para a terra onde eu lhe mostrarei. A Bíblia diz que Abraão sai, começa a vagar com seus servos e servas, e quando ele começa a vagar, ele para, e ele monta um acampamento na região de Betel e de Ai, e depois daquele acampamento, ele pega e vai até o Neguebe, e a Bíblia diz que há fome naquela terra, e quando houve fome na terra, a Bíblia fala que Abraão desce ao Egito. Ele desce ao Egito para poder se alimentar. Lá no Egito dá um problema. Abraão teve um problema com Faraó, porque Sarai, sua esposa, era muito bonita. Abraão tinha medo de dizer que ela era sua esposa.
E aí houve lá uma maldição e o faraó descobriu. E aí o faraó mandou Abraão embora e a Bíblia diz que Abraão volta. E quando Abraão volta, ele volta de novo a Neguebe, ele volta de novo a Ai e a Betel, ele volta de novo aos mesmos lugares que ele já tinha passado. Sabe qual é o primeiro desafio de todos aqueles que resolvem andar na promessa? O desafio de passar muito tempo circulando os mesmos lugares. Todos aqueles que têm promessa de Deus vão passar a enfrentar esse desafio. Sabe qual é a sensação? É a sensação de você andar e não sair do lugar. É a sensação de que parece que o tempo de hoje está pior do que o tempo quando Deus te chamou. Tem muita gente que enfrenta isso, está no mundo, está vivendo uma vida cômoda, está vivendo uma vida ajustada, e de repente ele aceita Jesus e parece que a vida dele vira de cabeça para baixo. Parece que ele começa a patinar, parece que ele não consegue mais andar, parece que ele não consegue mais chegar a lugar nenhum. A sensação é de andar num deserto. Quem já foi num deserto sabe, o deserto é uma terra de terreno invariável. Você anda dias, meu irmão, e a sensação é que não saiu do lugar, porque as coisas são muito parecidas, são tudo iguais. Então, meu irmão, as pessoas que estão vivendo hoje na promessa, elas vão passar um tempo circulando. Deus fez isso com o povo de Israel. Quando o povo saiu do Egito, Deus mandou esse povo circular em volta da terra prometida, para que eles olhassem a terra, para que eles vissem a terra, mas Deus fez eles circularem por um tempo. Por que, meu irmão, que Deus faz isso? Deus tem um propósito nisso tudo. O Senhor faz isso para nos ensinar. A palavra do Senhor diz que Deus faz isso com Abraão. Abraão começa a circular por muito tempo pelos mesmos lugares. Sabe qual é a sensação que você tem? A sensação é, por exemplo, Deus te deu um sonho de ser um empresário, e aí você começa a trabalhar neste ramo, no ramo que o Senhor te deu, e parece que tem muita gente já nesse lugar. Parece que já tem muita gente na sua frente, parece que tem muita gente já que chegou na sua frente, porque essa era a sensação que Abraão tinha. Abraão andava pela terra que Deus disse a ele que ia dar a ele, mas a cada lugar que ele chegava já havia alguém que tinha conquistado aquela terra. Nós passamos por isso, nós enfrentamos isso. Só que, meu irmão, o que nós temos que entender, e que muitos de nós não entendemos, é que a palavra do Senhor precisa se cumprir na nossa vida. E a palavra do Senhor diz em Josué capítulo 1 verso 3, que a terra onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, esta terra o Senhor nos dará como herança. Onde você está pisando neste momento, ainda que muita gente esteja pisando, ainda que muita gente já tenha chego lá, se o Senhor te colocou para andar neste lugar, isso significa que o Senhor vai te levantar neste lugar, e essa terra Ele vai te dar como herança, porque a palavra dele se cumpre em nossas vidas, em nome de Jesus. Só que a gente amaldiçoa. Muitas vezes a gente começa a amaldiçoar. A gente começa a amaldiçoar a promessa, amaldiçoar o Senhor. Não consegue entender por que as coisas estão acontecendo. O Senhor está nos colocando para andar em torno da promessa, nos colocando para andar em torno daquilo que Ele tem para nós, e nós não entendemos. Abraão entendeu. A Bíblia diz que Abraão, meu irmão, ele saiu do Neguebe, saiu daquela região, foi ao Egito e depois voltou. Este tempo é um tempo de quê? Este tempo é um tempo de levantar altares ao Senhor. Sabe por que o Senhor nos coloca muitas vezes para rodar no mesmo lugar? Porque é um tempo, meu irmão, que nós temos que levantar altares para Ele, altares de adoração ao Senhor. Este tempo onde nós circulamos a terra prometida e não recebemos, onde nós circulamos aquilo que nós queremos e não conseguimos conquistar, nós estamos vendo, nós estamos observando, mas as coisas não estão acontecendo. Este é um tempo de nós declararmos ao Senhor adoração, declararmos ao Senhor louvor, irmos para o rosto no pó, como diz a palavra do Senhor, buscarmos a intimidade com o Senhor, comunhão com o Senhor, relacionamento com Deus. Porque a Bíblia vai mostrar que Abraão, enquanto ele estava nessa fase, ele estava levantando altares. A Bíblia diz que ele chegou ao Neguebe e levantou um altar. A Bíblia diz que ele chegou em Ai e em Betel e levantou um altar. Sabe o que significa altar? Lugar de sacrifício. Sabe o que a palavra do Senhor nos ensina sobre sacrifício? Sacrifício significa aproximação.
No original significa korban, que significa aproximação. Sacrifício, meu irmão, é o tempo de nós nos aproximarmos de Deus. Eu me lembro quando o Senhor começou a mudar minha vida. A Elisa levou muito tempo para entender. O Fabiano se preocupava muito comigo, porque de vez em quando eu dava uns perdidos, passava uma semana dentro de casa, uma semana em oração, em busca, em levantando altares ao Senhor, buscando ao Senhor pela promessa que Deus tinha dito que ia fazer nas nossas vidas. Eles não entendiam, achavam que estava depressivo, achavam que estava desanimado, achavam que estava com problema, mas não era nada disso. Era um tempo de levantar altares ao Senhor. Se você está circulando, se você está rodando, se as coisas com você têm se repetido, eu quero dizer para você nessa noite, é um desafio que eu quero fazer a você: levante um altar de adoração na tua casa, levante um altar de adoração na tua empresa, levante um altar de adoração ao Senhor, porque este altar você vai voltar lá para agradecer tudo que Deus vai fazer na tua vida. O momento de circular a terra, meu irmão, é um momento de nós buscarmos a comunhão com Deus para exaltar o nome dele nessa terra, em nome de Jesus. Abraão fez isso. Abraão fez altares ao Senhor. Abraão se aproximou do Senhor. Abraão enfrentou esse primeiro desafio, rodou a terra, circulou a terra. O segundo desafio que Abraão enfrentou, nós vamos achar ali no capítulo 13. No capítulo 13, no verso 5, a palavra do Senhor diz: olha que desafio interessante que nós enfrentamos. Ló, versículo 13, capítulo 13, verso 5. Diz a palavra do Senhor: Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores do rebanho de Abraão e os de Ló. Nessa época os cananeus e os fariseus habitavam aquela terra. Então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Meu irmão, que é um outro desafio interessante que todos nós enfrentamos quando nós passamos ou queremos andar na promessa do Senhor. O desafio de enfrentar desavenças, que elas não servirão para promover destruição, mas elas servirão para promover o crescimento de Deus em nossas vidas. Meu irmão, existem pessoas que Deus não vai permitir que andem conosco para o propósito dele acontecer em nossas vidas. E isso não tem nada a ver com este cidadão ou cidadã ser ou não ser de Deus. Não tem nada a ver com essa pessoa estar em pecado ou não, mas tem a ver exclusivamente com o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Existem pessoas que têm propósitos completamente diferentes dos nossos. Isso significa, meu irmão, que a visão é diferente. E se não há visão, se a visão não é a mesma, Deus vai promover muitas vezes, quem sabe, uma desavença, um problema, uma situação entre pessoas que estão caminhando com você, não porque eles não estão em Deus, mas porque Deus tem outro propósito, e para se cumprir você precisa separar. Uma certa vez nós estávamos na rádio, o Alex vai lembrar dessa história, e nós estávamos começando a viver o período da promessa, assim que Deus começou a nos fazer caminhar exclusivamente naquilo que Ele tinha para nós, tanto rádio quanto ministerialmente. Deus unificou todas as coisas. E quando nós estávamos lá nessa época, eu me lembro que uma vez eu estava orando ao Senhor, porque nós estávamos fazendo tudo certo, só que Deus estava calado. Sabe quando Deus se cala? Sabe quando você quer uma resposta e não vem? Sabe quando você está buscando do Senhor uma alternativa, e você ora, e você jejua, e você busca, e você não ouve a resposta do Senhor? Muitas vezes pode ser por causa de pessoas que estão andando conosco. Deus se cala. Naquela época nós estávamos fazendo isso, buscando, só que Deus estava calado, e eu comecei a orar ao Senhor: Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo conosco? Deus, nós estamos vivendo o que o Senhor quer que a gente viva, mas as coisas não estão acontecendo. Deus, por que o Senhor está calado? E aí o Senhor me deu uma revelação, me falou: olha, tal pessoa que está trabalhando com vocês, ela está fora
do propósito que eu tenho para aquilo que eu vou fazer na vida de vocês. Eu chamei o Alex, falei: Alex, está acontecendo assim, assim, assado, Deus me falou isso, isso e aquilo. O que nós vamos fazer? Vamos expulsar? Não, vamos começar a orar. Porque essa pessoa era de Deus, essa pessoa não era uma ímpia. Essa pessoa era uma pessoa de Deus, só que estava fora da visão. Começamos a orar, a buscar a Deus, pedindo para que o Senhor abençoasse, para que o Senhor abrisse outras portas. Porque às vezes o nosso problema, meu irmão, é que na desavença a gente quer que Deus caia fogo do céu e mate quem está passando perto da gente, por problemas perto da gente, ou nos causando problemas. Só que a palavra do Senhor diz: ei, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se o seu inimigo tiver sede, dele de beber. Não é isso que diz a palavra do Senhor? Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. O bem sempre vai vencer, meu irmão. Se existe alguém perto de você que está provocando desavenças na sua vida, não ore para que essa pessoa seja extinta dessa terra. Ore para que o Senhor abençoe ela e dê a ela a direção que ela precisa tomar, porque ela também tem um propósito. E aí nós começamos a orar exatamente nesse sentido: Senhor, abençoa, abre portas, leva, Senhor, para um lugar melhor. E Deus fez isso, meu irmão. E quando Deus fez isso, aconteceu isso. O céu se abriu sobre aquele lugar. Sabe o que significa isso? Pessoas que estão no lugar errado. Pessoas que Deus muitas vezes se cala em nossas vidas, porque elas precisam sair de perto de nós para o propósito que Deus tem para nós acontecer. A Bíblia diz que Deus se calou, e a palavra do Senhor vai dizer aqui em Gênesis capítulo 13, que depois que Ló e Abraão se separaram, Deus voltou a falar com Abraão. Olha como é sério isso, meu irmão. Olha como é interessante isso. Olha como é importante nós prestarmos atenção nesses fatos. A palavra do Senhor nos mostra. Uma certa vez, lá em Atos capítulo 15, a Bíblia Sagrada mostra a história de Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé foram a dupla que Paulo formou com Barnabé, foi da primeira viagem de Paulo. E nessa viagem, a Bíblia diz que Paulo, Barnabé e Marcos foram para essa viagem. Marcos acompanhou eles. Atos capítulo 15 você vai ver isso. E a Bíblia vai dizer que na metade da viagem, Marcos abandonou Paulo e Barnabé. E aí, quando eles foram fazer a segunda viagem, a Bíblia fala que Barnabé quis levar de novo Marcos. Só que Paulo disse assim: não. Lá atrás, ele nos abandonou. Não é lícito que ele vá com a gente. A palavra do Senhor vai dizer que eles tiveram uma desavença tão grande que eles chegaram ao ponto de se separar. Barnabé pegou Marcos e foi para um lado, Paulo escolheu Silas e foi para o outro. Se nós olharmos friamente o texto, nós vamos achar que ali houve briga, que ali houve divisão, que ali houve rebelião, que ali houve um monte de problema, e que ali a igreja foi envergonhada, e que ali as coisas começaram a dar errado. Só que o fato, meu irmão, é que o propósito de Deus, ele é infinitamente mais, além daquilo que nós imaginamos, meu irmão. A Bíblia Sagrada mostra que por causa dessa desavença, essa dupla se dividiu, e ela pôde cobrir um espaço muito maior de território. A palavra do Senhor foi pregada para muito mais longe, muito mais vidas foram salvas e alcançadas. Por quê? Porque às vezes Deus promove essas situações não para destruição, mas para que a gente viva, meu irmão e minha irmã, a promessa do Senhor sobre as nossas vidas. Paulo, quando escreve a carta a Timóteo, a segunda carta a Timóteo, lá no capítulo 4, no final da carta, quando Paulo diz assim: acabei a carreira, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Quando ele está sendo derramado como oferta de bebida, segundo a sua própria escrita, ele diz o seguinte: quando você vier, Timóteo, não traga simplesmente Lucas, mas traga também Marcos, porque ele tem sido muito fiel ao meu ministério. Sabe o que aconteceu, meu irmão? No meio do processo, no meio da viagem, depois que Deus promoveu tudo, a Bíblia Sagrada em algum momento vai nos mostrar que eles de fato se uniram de novo, que aconteceu de novo a união. Então, meu irmão, saiba que é um desafio que nós todos vamos enfrentar. Às vezes o Senhor vai promover uma desavença, quem sabe no teu trabalho, quem sabe na tua família, quem sabe está acontecendo aí uma desavença na tua sociedade, problemas que estão acontecendo
acontecendo e você está perdido, apavorado, não sabe por que está passando. Se você está vivendo a promessa, saiba que é um desafio dado por Deus, porque o propósito que Deus tem para a tua vida, quem sabe essa pessoa não se encaixa. Abençoa a vida dessa pessoa, libera esta pessoa, perdoa esta pessoa, e você vai ver onde o Senhor vai te levar para a honra e glória do nome dEle. Você está vivendo a promessa, meu irmão? Então tenha fé nisso. Creia que diante da promessa do Senhor para a tua vida, nada de mal acontecerá. Todas as coisas, diz a palavra do Senhor, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Entenda, meu irmão, que isto pode acontecer, mas virá um tempo que você vai entender o que o Senhor queria com aquilo, e você vai exaltar o nome dEle, e esta pessoa também vai viver o propósito dela, e vocês dois vão glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? É um desafio, só que nós, meu irmão, muitas vezes nos perdemos disso, nos desesperamos. Um tempo desse eu estava conversando com um irmão que estava rompendo uma sociedade, ele estava desesperado por causa dessa sociedade. Mas a palavra do Senhor, meu irmão, foi liberada sobre a vida dele, e depois de um tempo, ele conseguiu se restabelecer, e hoje ele é muito maior do que quando ele tinha sociedade. Por quê? Porque Deus estava promovendo essa separação, para o propósito específico que ele tinha. Hoje o ex-sócio dele está abençoado, ele está abençoado, os dois estão caminhando. Quem sabe se estivesse os dois juntos, os dois estariam falidos, porque a visão era diferente, o propósito era diferente. Não tem a ver com estar ou não com Deus, tem a ver com cumprir aquilo que o Senhor tem para você. É um desafio. Se isso está acontecendo na tua vida, creia. Está vivendo a promessa? É promoção de Deus para te levar muito mais além e exaltar o nome dEle em nome de Jesus. Amém? Terceiro desafio que nós enfrentamos quando nós estamos passando e vivendo de acordo com a promessa que Deus tem para as nossas vidas. Esse aqui é muito importante. Gênesis capítulo 15, verso 1 diz assim: depois dessas coisas o Senhor falou. Nós estamos caminhando com Abraão rumo à promessa. Deus chama ele da terra, diz que vai dar um filho a ele. Então nós estamos caminhando e nós estamos vendo o que Abraão está vivendo enquanto caminha. Amém? Depois dessas coisas o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Olha aqui a promessa do Senhor. Existe um terceiro desafio que nós vamos enfrentar quando nós estivermos andando com o Senhor, que é nos conformarmos com a nossa fraqueza, e no momento da nossa fraqueza, recorrer a Deus. Porque a promessa vai chegar um tempo que nós vamos enfrentar fraquezas. Olha aqui a fraqueza de Abraão, eu vou ler para você. Mas Abraão, versículo 2, perguntou: ó soberano, Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro que possui Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será este, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Meu irmão, tem dia que nós desanimamos. Abraão passou por isso. Tem dias que nós olhamos para a promessa do Senhor e achamos que Deus não vai cumprir. Tem dias que nós olhamos para a promessa de Deus e achamos que as coisas não vão acontecer. E isto é perfeitamente normal. É normal nós passarmos por isso. A religiosidade quer pregar que nós temos que ser sempre muito fortes, sempre muito independentes, porque nenhum mal nos atingirá. E é verdade, a Bíblia Sagrada diz que o mal não sucederá contra os filhos de Deus. Só que nós somos bombardeados o tempo inteiro por setas inflamadas do maligno, diz a palavra do Senhor. E o que faz nós vencermos essas setas é o escudo da fé, da obediência, da fidelidade aqui, aquilo que Deus colocou dentro dos nossos corações. Só que tem dias, meu irmão, que nós passamos por isso. Abraão aqui está passando por isso. Abraão está vivendo um tempo na vida dele onde ele diz: Senhor, o Senhor me prometeu um filho, já faz 10 anos que o Senhor me prometeu, já faz 10 anos que o Senhor me chamou para isto, e até agora o Senhor não fez nada por mim, as coisas não aconteceram. Só que mesmo assim, meu irmão, Abraão aqui mostra algo maravilhoso. Abraão, ele reclama, Abraão, ele sofre, Abraão, ele passa por essa crise toda, só que no momento de sofrimento e de fraqueza, a Bíblia Sagrada vai nos mostrar que ele recorre a Deus, é ao Senhor, é a Deus que nós devemos buscar.
Tem muita gente que no momento de fraqueza recorre ao mundo. Tem muita gente que quando a promessa demora a se cumprir, quando as coisas demoram a caminhar, ele volta para a vida da onde Deus lhe tirou. Volta para o mundo, volta para os velhos amizades, volta para para os maus hábitos, volta para tudo aquilo que Deus já mandou parar. E aí, meu irmão, perdem. Tem gente que está chegando muito próximo de receber aquilo que o Senhor tem para ele, e ele joga tudo fora, porque no momento de fraqueza, no momento de sofrimento, no momento de incredulidade, ele duvida até mesmo do próprio Deus que ele serve. Isso é muito perigoso, meu irmão. Abraão aqui, ele faz isso, ele tem essas dúvidas, ele passa por essas dúvidas, mas a Bíblia Sagrada diz que Abraão volta e ora ao Senhor: Senhor, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E Deus disse: não faça nada disso. Eu tenho uma promessa para a tua vida, o teu filho nascerá de você, da sua casa, a tua promessa vai se cumprir, você será pai de multidões, a tua descendência será abençoada, assim como será a tua também, meu irmão e minha irmã. Eu quero profetizar sobre a tua vida, as coisas que você tem sonhado vão dar certo, o propósito do Senhor vai acontecer, a provisão do Senhor virá, tudo aquilo que Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir, porque a sua palavra assim garante. O Senhor tem compromisso com a sua palavra, e por causa da sua palavra, Ele é fiel e vela por ela. Você vencerá em nome de Jesus. Deus é amoroso. Olha aqui o amor de Deus por Abraão. Abraão duvidando, e aí Deus pega ele pela mão, levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que você pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e a palavra do Senhor diz que isso lhe foi creditado como justiça. Às vezes, meu irmão, nós temos medo de expor a nossa fraqueza ao Senhor. Nós somos fracos, nós somos falhos, nós somos pecadores, nós erramos, só que nós também somos arrogantes, nós também somos muitas vezes autossuficientes, nós muitas vezes somos orgulhosos, nós muitas vezes temos vergonha de buscar um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que pode nos instruir na palavra e dizer: olha, eu estou passando por isso, por aquilo, eu estou com um problema aqui e ali. E enfrentamos a vida de peito aberto com os nossos próprios entendimentos, e falhamos e pecamos e perdemos muitas vezes, meu irmão, a grandeza de Deus para as nossas vidas, porque não reconhecemos a fraqueza que nós temos. E Paulo diz assim: eu me glorio, se for para me gloriar, é nas minhas fraquezas. Eu me glorio nas minhas fraquezas, nos insultos, nas tribulações, nas adversidades, porque quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo de Deus conhece as nossas fraquezas, Romanos 8, e Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É na nossa fraqueza, meu irmão, é quando você acha que não tem mais forças, este é o momento que o Senhor vai te levantar e te exaltar sobre a terra em nome de Jesus. No momento que você acha que não consegue mais, no momento que você acha que não vai dar mais certo, você pode, quem já viveu experiências com Deus sabe, que as maiores revelações, as maiores experiências, os melhores momentos que viveu com Deus, foi logo depois de um momento de fraqueza absoluta, um momento onde estava entregue a muitas coisas. Nesse momento você clamou. O momento de fraqueza é o momento de clamar, de suplicar, de erguer as suas mãos para os céus, porque nesse momento o Espírito Santo de Deus vai interceder por você, e você vai encontrar forças, e em Deus, em Jesus Cristo, você é mais do que vencedor, assim diz a palavra do Senhor. Sabe qual é o nosso erro? É olhar para o mundo, e a palavra do Senhor diz: não se amodem ao padrão deste mundo, não se amodem, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Sabe qual é o padrão de super-herói no mundo, meu irmão? Um homem que não tem corpo de homem, que não tem força de homem, que anda com uma cueca por cima das calças. Esse é o padrão do homem. Sabe qual é o padrão dos heróis da fé na palavra do Senhor? São aqueles que enfrentaram a fome, são aqueles que enfrentaram o frio, são aqueles que foram negados, foram desprezados, sofreram, foram humilhados, mas nunca desistiram. Se você não desistir, chegará um tempo que você será considerado um herói na fé, exemplo para muita gente que vem depois de você. Se você crê na promessa que o Senhor tem para a tua vida, meu irmão e minha irmã, crê que você é fraco. A palavra do Senhor diz, meu irmão, que é na nossa fraqueza que o poder dele Ele se aperfeiçoa em nossas vidas, em nome de Jesus. A palavra do Senhor mostra isso.
O Salmo 103, Davi escreve que o Senhor é um Deus que tem compaixão dos seus filhos, é um Deus que tem compaixão daqueles que o temem. Sabe por quê? Porque Ele sabe do que nós fomos formados, e lembra-se que nós somos pó. Deus sabe qual é a tua dificuldade, Deus sabe qual é a tua fraqueza, Deus sabe qual é a tua necessidade, Deus sabe qual é a tua limitação, mas se você colocar tudo isso na presença do Senhor hoje, a tua vida pode mudar, a tua promessa vai se cumprir, você vai exaltar o nome do Senhor nessa terra, e você vai colher e comer os melhores frutos dessa terra em nome de Jesus. Creia, meu irmão, o momento da fraqueza é o momento de você chegar mais próximo de Deus e não de fugir de Deus. Abraão fez isso, é um grande desafio, porque no momento da fraqueza, quando você olha para a promessa, quando você olha para aquilo que Deus tem para fazer, meu irmão, Abraão aqui estava 10 anos esperando pela promessa. 10 anos, de uma promessa que levaria 25 anos para se cumprir. Eu creio, de verdade, que o tempo que nós vivemos hoje, como é os últimos tempos da igreja nessa terra, eu creio que Deus não vai nos fazer passar tanto tempo para receber uma promessa. Mas, meu irmão, tem gente que está 6 meses esperando por uma promessa e já está querendo desistir. Tem gente que está 1 ano esperando para que Deus faça a obra na sua vida e já está murmurando e desistindo e querendo voltar atrás. Meu irmão, espera aí onde você está. Quando vacilar, quando ficar fraco, busca o Senhor, porque a tua promessa vai se cumprir. É um desafio que você tem que enfrentar, você tem que vencer, e o nome do Senhor vai ser exaltado em nome de Jesus. Amém? O quarto desafio, para nós caminharmos aqui para o final, o quarto desafio está lá no versículo 3 do capítulo 16. Este aqui também é muito importante. A palavra do Senhor vai dizer: quando isso aconteceu, olha aqui, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Meu irmão, sabe o que a palavra do Senhor aqui nos mostra? A nós não tentarmos dar uma ajudinha para Deus. É um outro desafio que nós devemos cumprir nessa terra. Quando a promessa demora muito para acontecer, quando as coisas demoram muito para se cumprir, no nosso entendimento, não no do Senhor, porque a palavra do Senhor diz em Eclesiastes capítulo 3 que há um tempo certo para todas as coisas. Hoje, na minha vida, eu tenho vivido já o início da promessa que Deus tem. Só que este desejo eu já tinha desde o primeiro dia que Deus mudou a minha história. Quando eu tive um encontro com Deus, ali eu já recebi a promessa, e ali eu já queria começar a viver. E passaram-se 3 anos de total escassez. Eu não entendia quando estava lá, mas hoje eu entendo. As decisões que eu estou tomando hoje, se eu tivesse que tomá-las há 3 anos atrás, seriam completamente diferentes. Completamente diferentes. Muita gente, meu irmão, com aquilo que Deus tem colocado na minha mão, muita gente, quem sabe, já estaria sendo pisoteada. Por quê? Porque quando nós não temos ainda o caráter de Cristo em nossas vidas, nós temos muito da carne. E a carne, meu irmão, ela é vingativa, a carne ela é perseguidora, a carne ela humilha, a carne ela ataca. O Espírito Santo de Deus não faz isso. E o fruto do Espírito demora um tempo para se cumprir em nossas vidas. Deus estava preparando Abraão. Abraão precisou passar por 25 anos, porque ia levar exatamente no tempo de Deus 25 anos para aquela promessa poder se cumprir sem que Abraão jogasse fora. Só que sabe qual é o nosso erro, meu irmão? Nós erramos como Abraão também errou. No meio do processo nós queremos dar uma ajudinha para Deus. Achamos que Deus precisa da nossa ajuda. Deus não precisa da nossa ajuda para nada, meu irmão. Deus não precisa da nossa ajuda para nós agradarmos a Ele. Nós não agradamos a Deus ajudando a Deus, porque a palavra do Senhor diz que a única forma, meu irmão e minha irmã, de nós agradarmos a Deus é termos fé. Ora, sem fé é impossível de agradar a Deus. Se você quer agradar a Deus, tenha fé. Fé é obediência, fé é fidelidade, fé é crer. Se não aconteceu ainda, vai acontecer. Eu não preciso colocar a mão, eu não preciso sujar as mãos, eu não preciso adiantar o processo, eu não preciso ajudar a Deus, porque quem me ajuda é Ele. Eu preciso é depender dEle, é ter obediência e fidelidade ao que Ele botou dentro do meu coração. Isso é agradar a Deus. Só que Abraão, meu irmão, ele errou.
E Deus é misericordioso, como é conosco, como nós também erramos. Muitos de nós, no metade do caminho, a gente tenta dar uma mãozinha para Deus. Abraão tentou. Abraão se deitou com Agar, e ao se deitar com Agar, ela gerou um filho. E este filho, meu irmão, ele não era o filho da promessa. Deus teve paciência, Deus teve misericórdia. Deus, a partir desse filho, formou uma grande nação também. Esse filho também foi abençoado. Só que Abraão viveu grandes problemas, consequências, porque não esperou o tempo de Deus. Até hoje, meu irmão, esses dois irmãos estão brigando lá no Oriente Médio por terra. Essa briga toda que a gente vê, são dois irmãos lá atrás, por causa de querer dar uma forcinha para Deus. Às vezes a gente faz isso, colhemos para o resto da vida consequências, porque queremos dar uma força para Deus. Meu irmão, tenha fé, tenha fidelidade, creia no que Deus colocou dentro do teu coração, creia que o Senhor é fiel, creia que o Senhor vai cumprir, creia que chegará o tempo exato onde a promessa vai se cumprir. E a palavra do Senhor diz que as bênçãos do Senhor, elas enriquecem, e com elas Ele não acrescenta dores. Se é para acrescentar dores, se está fazendo mal para alguém, se está prejudicando alguém, se você ser abençoado significa o outro ser amaldiçoado, não tem Deus aí. Porque o Senhor, meu irmão, Ele quer te acrescentar, e Ele não quer causar dores nem para você, nem para aqueles que estão perto de você. Então é um tempo que a gente vive, é um desafio, porque a gente é impaciente. Nós muitas vezes somos impacientes, fazemos aquilo que o Senhor não quer que nós façamos, e aí, meu irmão, nós sofremos as consequências. Quando o pai morreu, houve uma desavença, um problema no ministério, na igreja que o pai estava pastoreando. E aí, eu me lembro que acabou havendo uma divisão, e nessa divisão que aconteceu, algumas pessoas me chamaram: Fernando, vamos com a gente, vamos. Só que o Espírito Santo colocou no meu coração: não é o tempo, não é o momento. E eu querendo ir, porque eu fiquei apavorado, eu fiquei pensando: Jesus, e agora? As pessoas que confiavam em mim, que acreditavam em mim, foram todas embora, eu vou ficar sozinho, vou apanhar pra caramba, já estava apanhando muito. O que vai acontecer? Deus, me ajuda. E Deus falou para mim: fica quieto, fica quieto. É uma parte da promessa, meu irmão. Quando Deus te fazer caminhar na promessa, durante muito tempo, você vai ficar quieto, ouvindo muita gente falar de você. Mas vai chegar um tempo que Deus te levantará. Quando o Senhor te levantará, eles vão ter que ouvir você falar. Isso vai acontecer com você, isso vai acontecer em todas as situações da nossa vida que o Senhor nos levantar. E eu não entendia, e eu fiquei pensando: Senhor, o que vai ser? Porque não havia essa perspectiva. Só que Deus mandou ficar quieto, Deus mandou ficar parado. Se o Senhor mandou você ficar parado, se o Senhor mandou você ficar ainda no lugar onde você está, se o Senhor mandou você esperar mais um pouco, espera o tempo do Senhor, porque Ele sabe exatamente o que você precisa. Se eu tivesse tomado a atitude errada, eu não estaria agora, neste momento, pregando a palavra do Senhor em cima desse altar. Então, meu irmão, vai chegar o tempo da promessa de Deus se cumprir. Seja paciente, não dá uma mãozinha para Deus. Dê, meu irmão, a tua fé, a tua fidelidade, a tua confiança no Senhor. O quinto e último desafio que Abraão viveu, para nós encerrarmos, está lá no versículo 1 do capítulo 21. A palavra do Senhor diz: o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Olha o Senhor aqui prometendo, cumprindo. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus, por sua promessa. O teu tempo de vitória já foi fixado por Deus. Você toma posse dessa palavra em nome de Jesus? Está fixado pelo Senhor o tempo da tua vitória, do cumprimento da tua promessa. Espere pacientemente no Senhor, porque o tempo dele virá e você vai vencer em nome de Jesus. Aconteceu com Abraão, você como herdeiro também pode tomar posse dessa promessa em nome de Jesus. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão circuncidou conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, o seu filho. Levou 25 anos de idade, 25 anos para se cumprir.
A palavra do Senhor diz que Sara engravidou no tempo em que Deus havia estabelecido, fixado a promessa para se cumprir. Isaac significa aquele que riu. Está chorando hoje, meu irmão? Aquele que semeia a semente chorando, a Bíblia diz, voltará, colhendo os seus feixes com alegria, diz a palavra do Senhor. Vai chegar um tempo que você vai rir. Abraão riu, você vai rir, a sua família vai rir, eles vão se beneficiar, você vai se alegrar na sua casa com o cumprimento da promessa fixada no tempo de Deus, mas vai se cumprir em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Abraão, meu irmão, viveu, Abraão creu, e Abraão faz algo maravilhoso que nós muitas vezes não fazemos. O quinto desafio para aqueles que querem andar na promessa é usufruir da promessa realizada da forma como Deus ordenou. Sabe o que a gente faz muitas vezes? A gente paga um preço, a gente anda muito tempo, a gente caminha, sofre, chora, intercede, ora, jejua, faz tudo o que é para fazer, e na hora que recebemos a promessa do Senhor, nós viramos as costas para Deus e usufruímos daquilo que Deus nos deu com aquilo que Ele não havia ordenado. Quantos votos você fez? Quantas vezes, quem sabe, você tem orado e dito: Senhor, se Tu me abençoares, eu farei isso, isso e aquilo. Você está fazendo um voto com aquele que é o detentor da palavra. Ele não tem uma palavra, ele é a própria palavra, diz a palavra do Senhor. Ele vai cumprir a palavra. O teu voto ele está ouvindo e ele vai cumprir. Que a gente também tenha, meu irmão, o fruto do Espírito Santo dentro dos nossos corações, e colocamos em prática, e aproveitemos, meu irmão, a promessa que o Senhor tem, a promessa que o Senhor nos deu, usufruindo, fazendo aquilo que Ele ordenou. A palavra do Senhor diz que Isaac deveria ser, Deus deu essa ordem, deveria ser circuncidado. Abraão fez isso. Abraão usufruiu da promessa e disse: agora que nasceu, eu vou fazer o que o Senhor quer que eu faça. Meu irmão, eu tenho um amigo meu que Deus tirou do pó, Deus tirou ele da miséria, e Deus transformou ele num dos homens mais ricos da nossa cidade. Deus elevou ele a um nível que só Deus mesmo para fazer o que fez. Só Deus para fazer o que fez. E hoje ele está vivendo uma vida completamente fora daquilo que Deus havia lhe dado. O casamento já acabou. À volta dele muitas coisas estão caindo, muitas coisas estão ruindo, muitas coisas estão acontecendo. E aí a gente pode dizer o seguinte: que Deus mau é esse? Que Deus que nos persegue, será que Deus é vingativo? Não tem nada a ver, meu irmão, com Deus. Não tem nada a ver com vingança de Deus, porque o Senhor não vai se vingar de nós. Só que muitas vezes nós somos entregues à própria sorte, porque nós viramos as costas para o Senhor. Deus já nos deu para a humanidade, para o homem na terra, Deus nos deu saúde, Deus nos deu inteligência, Deus nos deu domínio sobre a terra, sobre todas as coisas. Deus nos deu uma capacidade acima de qualquer outro ser vivo nessa terra. E o que o humano está fazendo? Guerras, bombas, afastando Deus das escolas, afastando a palavra do Senhor da formação escolar, virando as costas para Deus em tudo que nós fazemos. Isso no âmbito da humanidade. E aí acontecem essas tragédias, esses problemas, isso tudo que está acontecendo. Nós nos perguntamos: onde é que está Deus? Deus está no mesmo lugar, irmão. Deus continua o mesmo. Deus continua nos céus, nos altos céus, olhando inclinado, olhando e contemplando aquilo que acontece na terra. O problema é que nós tiramos Deus das nossas vidas, nós viramos as costas para Deus. Meu irmão, nessa noite eu quero dizer para você: quando a tua promessa se cumprir, vença o desafio, a tentação de usufruir aquilo que Deus te deu com aquilo que Deus não ordenou você fazer. Muita gente está sofrendo por isso. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Sabe qual é o nosso erro muitas vezes? Nós fazemos de Deus aquele atendente que fica atrás do balcão numa loja de conveniências. Fica com um capzinho,
Me dá isso, me dá aquilo, faz isso, faz aquilo. E o mais interessante é que Deus faz. Por que Deus faz? Porque Deus é um Pai amoroso, meu irmão. Jesus certa vez diz assim: peçam e vos será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra, e todo aquele que bate a porta lhe será aberta. Jesus está falando da oração. Aleluia. E aí Jesus diz assim: se os seus filhos pedirem um pedaço de pão, você vai dar uma pedra? Se o seu filho pedir um pedaço de peixe, você vai lhe dar uma cobra? E aí Jesus fala assim: se vocês, homens, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos quando eles pedem, quanto mais o nosso Pai que está nos céus. Então, meu irmão, Deus é um Deus amoroso. Aquilo que nós estamos pedindo para o Senhor, Ele vai realizar em nossas vidas. Só que, meu irmão, o sentimento de Deus é o mesmo quando a gente dá alguma coisa para o nosso filho e nem um muito obrigado Ele dá. Às vezes você trabalha um ano inteiro, você se esforça um ano todo, você sabe quanto custa fazer algo pelo seu filho, pela sua filha, e você tem ingratidão como presente, e aquilo machuca o teu coração. Só que você não vai sair se vingando do seu filho, você guarda aquilo para você e fica muito triste com aquilo. E quem disse que o Espírito Santo não sente a mesma coisa? A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês estão selados para o dia da redenção. Então nosso erro é esse, meu irmão. Deus sempre estará aqui com a mão estendida. A palavra do Senhor diz que as bênçãos acompanham, correm atrás, bênçãos vêm sobre nós, as bênçãos virão sobre a nossa vida. Só que o que nós precisamos, meu irmão, é voltar os nossos corações à gratidão, porque o que Deus tem para nós é muito maior do que as migalhas que nós estamos recebendo. O que o Senhor tem separado para cada um de nós é muito além do que aquilo que nós estamos pedindo ou pensando. A palavra do Senhor diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Você crê nessa palavra? Não há, meu irmão, como você imaginar, como você quantificar aquilo que Deus tem para a sua vida em nome de Jesus. Tudo isso nós ganhamos pela fidelidade, a fidelidade que Abraão tinha. Por isso eu quero orar com você nessa noite. Eu quero orar com você, meu irmão, que chegou nessa noite e quer tomar uma decisão de caminhar na promessa. A primeira atitude que nós temos que tomar para caminharmos na promessa é andarmos com o Senhor Jesus Cristo, aceitando Ele como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Às vezes nós aceitamos Jesus como Salvador, Ele me salvou, mas não aceitamos Ele como nosso Senhor. Me orienta, me guia, me instrui de acordo com a tua vontade. Tem gente aqui dentro que já aceitou Jesus como Salvador há muito tempo, mas não aceitou ainda como Senhor da sua vida. O Senhor, que a palavra do Senhor diz: busque em primeiro lugar a Ele, coloque Ele em primeiro lugar, esteja com Ele no centro. Ele tem que ser a pedra de esquina, aquela pedra sobre o qual todas as coisas devem ser edificadas. Isto é o senhorio do Senhor na nossa vida. É Salvador, mas Ele também é o nosso Senhor, diz a palavra dEle. Então eu quero orar com você que nessa noite quer caminhar, meu irmão, tendo o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor. Se você nunca aceitou Ele como Salvador, também eu quero te convidar para vir aqui à frente. Você que chegou aqui nessa noite, quem sabe, passando por estes desafios, você que está enfrentando estes desafios, você que está enfrentando o desafio de andar por muitos lugares, circular em muitos lugares e as coisas não estão acontecendo, que você vença esse desafio nessa noite em nome de Jesus. Você que tem passado por desavenças na sua casa, no teu lar, problemas dentro da tua casa, problemas nos teus relacionamentos, e você não tem entendido. Talvez seja Deus dizendo para você o que disse para Abraão: Abraão, saia do meio. E você tem insistido: como é que eu vou saber quem são? O Senhor já te falou, meu irmão. Se você é filho de Deus, Ele já te falou. O problema é que você está insistindo, porque o Senhor não nos confunde. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite também vivendo uma fase de fraqueza, de problemas, de dúvidas.
Mas nessa noite o Senhor vai te fortalecer, porque você vai dobrar os teus joelhos, vai exaltar, vai colocar Ele na tua vida, vai se colocar na presença dEle. Então, meu irmão, eu quero chamar você que essa palavra falou ao teu coração, para você estar no altar neste momento, porque você já está caminhando na promessa do Senhor. Que você tenha forças, meu irmão, para vencer até o tempo que se cumpra ela na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas. Glória a Deus. E fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste Aleluia. lugar. Eu venho me derramar. Amo me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, formoso és, Senhor. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Espírito Santo de Deus, nós chegamos na tua presença, Pai, colocando diante do teu altar os teus filhos, Senhor. Deus, a tua palavra foi entregue, Senhor, e há poder na tua palavra, Deus. A tua palavra, quando é seguida, quando ela é cuidada, Deus, quando ela é guardada dentro dos nossos corações, a tua palavra diz, Senhor, que ela se torna viva, ela nos ensina, Pai. Hoje, Deus, recebemos de ti uma palavra de instrução sobre, Deus, os desafios que nós enfrentamos quando caminhamos contigo, Pai. Estamos no Senhor, estamos com o Senhor, estamos andando pelo Senhor, nos movendo para a glória do teu nome, Pai. Que esses desafios todos sejam vencidos, Senhor. Fortalece a tua igreja, Pai. Fortalece os teus filhos que chegaram aqui nesta noite cansados, Senhor. Cansados de caminhar, Deus, e andar para um lado e para o outro, e parece que as coisas não acontecem, não mudam, a terra é a mesma. Deus, que eles tomem a consciência nesta noite de que esta terra é a terra que o Senhor tem prometida para eles. Que eles tomem posse dessa terra e não amaldiçoem mais essa terra. Deus, a tua palavra nos mostra, Senhor, que dos 12 espias que o Senhor mandou através de Moisés para espiar a terra, apenas 2 entraram nela, Senhor, porque os outros amaldiçoaram. Deus, que todo espírito de maldição, contrário, Senhor, tudo aquilo que vem contra os nossos corações, nos afastando da promessa que tem prazo fixado por ti para acontecer, Deus, que tudo isso seja anulado das nossas vidas. Espírito
Espírito Santo de Deus, fortalece, Deus, aqueles que estão fracos. Senhor, aqueles que chegaram aqui desanimados, aqui estão, Deus, aqueles que serão abastecidos pelo vigor, pela força, pelo poder, pela autoridade do Teu Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, recarrega as nossas forças, Deus. Não sabemos aqui, Pai, qual o tempo que cada um haverá de caminhar, Deus, mas a Tua palavra diz que o Senhor não nos dá uma carga maior do que nós podemos suportar. Então, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja conosco, e aí nós poderemos vencer todas as batalhas, Senhor. Senhor, nós clamamos pelo Teu Espírito Santo nessa noite. As coisas nos acompanham, as bênçãos correm atrás. Agora o Teu Espírito Santo é alcançado com verdadeira adoração, coração contrito e quebrantado, desejo, Pai. Nós desejamos o Teu Espírito Santo, Pai, nesta noite, porque é Ele quem nos fortalece, diz a Tua palavra. É Ele quem nos fortalece, é Ele quem intercede, é Ele quem instrui. Espírito Santo de Deus, entre nos nossos corações, Pai. Entre nos corações daqueles que estão desanimados, que eles saiam daqui, Deus, com uma injeção de ânimo, em nome de Jesus, Pai, para mais um tempo de caminhada até o cumprimento da promessa. Espírito Santo de Deus, muitos de nós, Pai, já erramos, já tentamos dar uma força, Senhor, já tentamos fazer aquilo que o Senhor não mandou nós fazermos, ou tentamos voltar para aquilo que o Senhor já nos tirou. Espírito Santo de Deus, obrigado pelo livramento, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos livrou. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem tido compaixão. Obrigado porque o Senhor tem tido paciência. Obrigado, Deus, porque ainda, Pai, que nós tenhamos errado, o Senhor tem tido misericórdia. Este é o Deus, Pai, que nós conhecemos e servimos. Espírito Santo, aqueles que estão sendo, Senhor, alvejados, Pai, por acusações, por lamentação, por desilusões, por decepções, aqueles que estão sendo tentados, Deus, a fazer o que o Senhor não mandou fazer. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, orienta-nos, Deus, como o Senhor orientou Abraão. Pega-nos pela mão, Senhor, nos leve para fora da tenda, nos leve para fora, Senhor, da limitação, e nos mostre, Deus, as estrelas que o Senhor tem para cada um de nós, os céus que o Senhor tem para cada um de nós, a promessa que o Senhor tem para cada um de nós, a promessa que o Senhor diz, Pai, na Tua palavra, que é a salvação, que é a vida eterna, que é a vida abundante com o Senhor Jesus Cristo. Deus, nesta noite tomamos posse da Tua promessa, a promessa da vida eterna, a promessa do Senhor Jesus, a promessa da vida abundante, a promessa, Senhor, da libertação, porque Jesus Cristo falou que se o Filho nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Todo espírito de vício, todo espírito de miséria, todo espírito de prostituição, todo espírito maligno que vem contra a vida dos seus filhos, seja anulado agora pelo poder do sangue do Senhor Jesus Cristo. Libertação é a promessa, Pai. Senhor, dá-nos, Senhor, temor e tremor diante da Tua palavra. Temor e tremor, Deus, para não jogarmos fora, Pai. Quantas pessoas, Deus, viveram melhor do Senhor já nessa terra. Quantas pessoas, Senhor, que nós conhecemos, filhos e filhas, que estão na condição, Pai, do filho pródigo, como a Ana abriu o culto, Senhor. Tudo aqui não é por acaso, tudo é pela manifestação do Teu Espírito Santo. Todas as palavras aqui declaradas foi pela ação e vontade do Teu Espírito Santo. A Ana abriu o culto, Senhor, falando sobre o filho pródigo. Muitos, Deus, nesse momento jogaram tudo fora, Senhor, porque pegaram aquilo que o Senhor lhes deu e fizeram aquilo que o Senhor não ordenou fazer. Mas ainda assim, Pai, a Tua palavra diz que o filho pródigo, quando se arrepende, o Senhor vai a ele correndo com alegria, abraça-lhe, lhe coloca um anel no dedo, faz uma grande festa. Senhor, se aqui tem alguém, Deus, que está sofrendo, Senhor, por ter jogado coisas fora, o Senhor é o dono do ouro, da prata, o Senhor é o dono da saúde, o Senhor é o dono da sabedoria, o Senhor é o dono de todas as coisas.
coisas, Criador de todas as coisas, tudo nesta terra, Senhor, está aqui para te adorar. Estamos aqui para te adorar. Por isso, Espírito Santo, eu te peço neste momento, recebe, Senhor, aqueles que erraram, recebe aqueles que falharam, aqueles que estão, Senhor, vivendo a promessa. Enche-nos, Deus, de sabedoria, de temor e de tremor, para que nós vençamos todos os desafios, e um dia alguém possa se lembrar de nós, Deus, como nós estamos lembrando, Deus, de Abraão neste momento, como um herói da fé, alguém que enfrentou a escassez, alguém que enfrentou os insultos, alguém que enfrentou as dificuldades, alguém que enfrentou as tribulações, mas não desistiu, e por isso é mais do que vencedor, como diz a tua palavra. Tomamos posse da tua palavra nessa noite, Senhor. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e declaramos louvor, honra, glória e adoração ao teu nome. Como igreja te adoramos em nome de Jesus. Você ouviu uma palavra de Deus com o pastor Fernando Francelino. Ministrações aos domingos, terças e quintas-feiras, a partir das 20 horas, no CI, Rua Heitor Liberato 1326. Todos são bem-vindos.